Bom dia, boa tarde ou boa noite, Fábio falando em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vim discutir e apresentar para vocês um dos artigos mais importantes no campo do devaneio excessivo. Eu me arriscaria a dizer que depois do artigo de 2002, o artigo que apresenta o devaneio excessivo como a gente conhece hoje, esse aqui é um dos artigos mais importantes no campo. É claro que isso sem desconsiderar os artigos que antecederam esse daqui, as outras pesquisas, até porque é graças a essas outras pesquisas que esse artigo aqui pôde existir. E aí, sem mais delongas, isso aqui é um artigo de 2025, também conhecido como Esse Ano, e que é bem curtinho, 5 páginas, e que tem uma proposta muito objetiva, muito clara e muito direta. Eu vou ler o título desse artigo aqui para que vocês compreendam qual que é o peso dele. Devaneio excessivo deve ser incluído como um transtorno dissociativo em manuais psiquiátricos. Artigo de posicionamento. Ou seja, a ideia é se posicionar a favor do reconhecimento do devaneio excessivo como um transtorno psiquiátrico, um transtorno mental. Talvez para muitos de vocês não seja sabido que o devaneio excessivo não é oficialmente reconhecido como um transtorno mental. Tá? Talvez agora alguns estejam, como assim não é um transtorno mental? Formalmente não é. Inclusive é por isso que não é possível dar diagnósticos formais, sabe? Não tem como a gente produzir um documento avaliativo que indique, olha, um quadro de devaneio excessivo, porque não existe uma formalização, um reconhecimento público e social também, e, claro, institucional a respeito desse quadro, dessa condição, que até então a gente pode chamar de condição clínica. Eu sei que alguns já nomeiam o devaneio excessivo como transtorno do devaneio excessivo, mas isso é uma coisa muito mais informal do que necessariamente formal. E aí vamos lá. Esse artigo aqui, ele é encabeçado por diferentes pesquisadores, tanto clínicos que acompanham pacientes que são devaneadores excessivos, quanto de pesquisadores que estudam a respeito do assunto. O Elis Sommer está ali, claro, ele não pode faltar, assim como outros autores que também são figuras carimbadas em pesquisa sobre o assunto. Eu vou pular essa parte aqui porque eu tinha destacado alguns pontos, e são esses pontos aqui que eu vou discutir com vocês. Vamos lá. Primeiramente, o objetivo que é implícito aqui a essa pesquisa. Eu sei que o título já dá o tom do que é a ideia aqui por trás desse artigo. Porém, existe um objetivo e ele é bem mais específico quanto a qual que é a meta apresentando esse artigo. Vamos lá. Então, o objetivo dele é solicitar ou requerir por um reconhecimento formal do devaneio excessivo, fazendo as seguintes sugestões. Primeiro, que ele seja reconhecido como um transtorno mental específico, não é uma variação de outro transtorno, não é um sintoma de outro transtorno, ele é um transtorno mental específico. Ele é autônomo, digamos assim. Em manuais nosográficos. O que são manuais nosográficos? São livros ou manuais, né, que apresentam critérios diagnósticos e outras características associadas a um transtorno mental. O manual, é o material que permite que um profissional consiga identificar se o quadro que os pacientes apresentam realmente sugerem um caso de um transtorno A ou B, por exemplo, ou até diferenciar se realmente é o transtorno A ou se não é o transtorno B, ou se não é transtorno algum, é uma outra patologia ou é explicado por outro fator, que não seja psicológico ou, né, digamos que, relacionado à saúde mental. Por exemplo, e aqui ele dá dois exemplos de manuais. Quais são os manuais mais famosos que nós temos? São o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que está na sua 5ª edição, já revisada, e a CID. CID é bem conhecido porque existe CID para doenças físicas, patologias físicas e biológicas, mas também existe a CID para transtornos mentais. Então, a CID é a Classificação Internacional Diagnóstica, nesse caso é a Classificação Internacional Diagnóstica de Transtornos Mentais, certo? O segundo ponto aqui, a segunda sugestão é o seguinte: sendo reconhecido formalmente como um transtorno mental específico, ele precisa ser listado na categoria de transtorno dissociativo. Tá, aí você pode se questionar, eu não entendi o que isso significa, ser listado na categoria? Como assim? Mas a gente vai deixar de chamar de devaneio excessivo e chamar de transtorno dissociativo? Não. É o seguinte, vou dar um exemplo aqui que está relacionado à ansiedade. A gente pode até falar assim, nossa, eu fui diagnosticado com ansiedade, mas existem transtornos de ansiedade diferentes. Por exemplo, existe o transtorno de ansiedade generalizada, existe o transtorno de ansiedade social, ou fobia social, existe o transtorno de ansiedade de separação, existe o mutismo seletivo, existe a fobia específica e alguns outros transtornos que fazem parte dos transtornos de ansiedade. Então, quando a gente fala transtorno de ansiedade, não fica muito claro, né, exatamente qual que é o transtorno, já que cada um desses que eu citei tem configurações diferentes, levam as pessoas a ter experiências de vida diferentes com a ansiedade. Então, todos fazem parte do grupo ali em que a ansiedade é presente e é intensa e é recorrente,
porém se manifesta por razões diferentes. Certo? A mesma coisa seria, nesse caso, para o devaneio excessivo. Vamos lá, saindo da parte do objetivo, aqui a gente vai entrar num outro ponto que é bem importante, que é justamente sobre as razões que justificam por que o devaneio excessivo deve ser considerado um transtorno mental. Ou seja, os autores eles não demoram a deixar claro o porquê de o devaneio excessivo precisar ser reconhecido como um transtorno mental. Eu diria até, numa linguagem mais informal, que eles já chegam com o pé na porta. Né? Logo na primeira página, eles já iniciam falando sobre as razões que justificam isso. E quais são as razões? Eles citam 4 aspectos. Eu vou falar aqui para vocês. O primeiro é o seguinte. O primeiro aspecto que justifica é o seguinte. O devaneio excessivo é adictivo. Adictivo significa dizer que é viciante, que gera dependência. Isso aí ninguém vai discordar, certo? E ele também é estruturado. A gente vai entender a parte do estruturado quando falarmos sobre os sintomas. E ele substitui outras estratégias de enfrentamento adaptativas. Tá, então peraí. Ele substitui uma estratégia de enfrentamento adaptativo, significa dizer que ele não é adaptativo, ou que ele é adaptativo? Significa dizer que ele não é adaptativo. E tudo bem, talvez você está me xingando agora, está dizendo, eu não concordo com isso. Ele é adaptativo sim, porque quando eu tenho um problema, eu recorro ao devaneio excessivo e eu melhoro, me sinto melhor. Mas eu vou pegar aqui um exemplo. Na verdade, vou fazer uma analogia primeiro. O álcool pode ser um mecanismo de enfrentamento para problemas emocionais e psicológicos. Por exemplo, eu posso estar lidando com uma situação que me causa um desconforto emocional muito grande e acabo recorrendo à bebida, ao álcool. Isso faz com que eu pare de pensar naquele problema, pare também de me sentir mal e comece a me sentir melhor. Mas isso não significa dizer que eu lidei com o problema. A gente tem uma forma de poder enfrentar determinados problemas que é basicamente através da cognição, através de uma reavaliação positiva. Eu poderia pensar que talvez algo que está me incomodando não seja daquela maneira, eu posso rever a minha interpretação ou a maneira como eu estou julgando determinada situação, determinado pensamento, determinada pessoa, e isso faça com que eu não sinta mais o mesmo desconforto psicológico ou emocional que eu tenho sentido. Ou seja, eu só precisei basicamente mudar a maneira como eu enxergo e penso. Porém, muitos dos nossos problemas não são resolvidos apenas através da mudança na forma de pensar. Eles exigem que nós sejamos ativos de uma forma concreta. Ou seja, eles exigem que a gente faça algo em direção ao problema, ou seja, focado no problema. Isso é um tipo de estratégia de enfrentamento. A partir do momento que você utiliza algo para ser uma válvula de escape, para você poder fugir, para você poder evitar determinado problema, mesmo que você se sinta bem, você não está sendo adaptativo. Não por acaso, a gente chama aqui no Brasil de devaneio excessivo. Lá, no exterior, eles chamam de devaneio desadaptativo. Eu vou fazer um vídeo falando a respeito dessa nomenclatura porque eu acho importante. Mas isso é uma coisa para um outro vídeo, certo? Então vamos lá, eu já falei sobre esse primeiro ponto e agora eu vou falar sobre por que ele é estruturado. E aqui ele fala sobre sintomas adicionais que estão presentes. Quais são sintomas e sinais também, não são só sintomas. Na verdade são sintomas, é isso mesmo. Sinais e sintomas. Um exemplo é estereotipias. O que são estereotipias? São padrões rígidos de comportamento que são utilizados, que fazem parte ali da experiência. Eu vou colocar assim de uma maneira bem rasa, mas eu vou dar um exemplo aqui que deixa muito claro. Quando eu falei sobre um padrão rígido, é o seguinte. Imagine que uma pessoa, para poder devanear, ela precisa antes ficar andando em círculos. Ou precisa mexer muito as mãos. Ou precisa ficar indo para frente e para trás, por exemplo. Que é como se fosse uma coisa que fosse indutória. Isso já foi até relatado na literatura. Como se a movimentação cinética, né, os movimentos que a gente faz, podem ser indutores para que a pessoa comece a ingressar no devaneio. Então, existem estereotipias antes e durante. Tem muitas pessoas que, enquanto devaneiam, estão andando, estão pulando, estão se movimentando, se mexendo de alguma forma, seja mãos e pés, estejam, sei lá, sentadas. Elas precisam de alguma movimentação. Isso aqui faz parte de um dos sinais, né, do devaneio excessivo. Vergonha seria um outro sintoma. E tentativas mal sucedidas de tentar reduzir o devaneio excessivo, assim como o comprometimento funcional. Já é muito claro que o devaneio excessivo causa prejuízos à vida das pessoas que devaneiam de forma desadaptativa, tanto na sua vida social, vida acadêmica, laboral, né, do trabalho, e também afetiva, além de qualquer outra área que faça parte da sua vida. Então, isso aqui é alguns dos sinais e sintomas que estão presentes, especificamente no caso do devaneio excessivo, e que fazem com que se produza um retrato complexo a respeito do devaneio excessivo. Bom, o segundo aspecto aqui que justifica é o seguinte. O devaneio excessivo, ele não só acompanha o sofrimento psicológico da pessoa, como ele também produz e intensifica esse sofrimento. Especialmente com o passar do tempo, as coisas só pioram.
Quando ele fala que ele acompanha o sofrimento psicológico, é o seguinte: imagina que o que levou uma pessoa a recorrer ao devaneio, à fantasia, à imaginação, seja uma situação ou um estado emocional e psicológico de sofrimento, sabe? Então, o devaneio excessivo acompanha esse estado que a pessoa possui. Mas, além disso, ele também gera sofrimento, porque o fato de a pessoa ficar muito tempo devaneando, o fato de a pessoa perceber que tudo aquilo que faz com que ela sinta prazer ou satisfação não é real, tudo isso pode gerar vergonha, pode gerar angústia, pode gerar ansiedade, pode gerar frustração. Então, ele também gera e aumenta esse sofrimento, pensando que, como o devaneio excessivo compromete ou prejudica áreas funcionais da nossa vida, imagina que você tem responsabilidades e por conta do devaneio excessivo você não consegue atender essas responsabilidades. Isso vai gerar e intensificar o seu sofrimento. Vamos lá. O terceiro aspecto aqui é o seguinte. Aqui é quando eles fazem a comparação entre alguns dos sintomas do devaneio excessivo e sintomas que parecem ser similares em outros transtornos. Isso aqui é muito importante, porque é uma forma de desfazer qualquer juízo de valor ou qualquer tipo de julgamento equivocado sobre o devaneio excessivo ser meramente um sintoma de outro transtorno, ou se ele for meramente a variação de um transtorno mental que já existe. Como a ideia proposta é que o devaneio excessivo seja reconhecido como um transtorno específico, ele não pode ser, por exemplo, um sintoma de um transtorno que já existe. E vamos lá, ele faz algumas comparações aqui com transtornos que, ao longo do tempo, foram tratados como similares àquelas experiências que pessoas com devaneio excessivo acabavam apresentando. Por exemplo, o TDAH. A distração que ocorre no TDAH é diferente da distração que ocorre no devaneio excessivo. A distração do TDAH não envolve a imersão em fantasias, em narrativas imaginárias, por exemplo, e que tem um caráter emocional. No caso do TDAH, é uma distração que é muito menos ligada a essa imersão emocional e fantasiosa. Não que isso seja um empecilho para que a pessoa acabe se engajando em alguma prática fantasiosa, mas, de modo geral, não é similar ao que ocorre no caso do devaneio excessivo. O segundo transtorno que tem uma aparente similaridade é o transtorno obsessivo compulsivo. Tudo bem, o devaneio excessivo tem um caráter compulsivo, porém, diferente do transtorno obsessivo compulsivo, não existe um sofrimento associado a essas obsessões. Por exemplo, a pessoa com devaneio excessivo, ela não fica tendo pensamentos intrusivos que ficam orientando ela ou ficam pressionando ela a devanear. Diferente do que acontece com uma pessoa que tem o transtorno obsessivo compulsivo, que pode ter diversos pensamentos ao longo do dia que fiquem lembrando ela ou alertando ela sobre olhar se a casa está completamente fechada, se está tudo seguro, se está tudo limpo, se está tudo organizado, por exemplo. Então, o caráter do obsessivo, aí, nesse caso compulsivo, é diferente porque ele gera sofrimento. No caso do devaneio excessivo, não é necessário que exista um comando mental que te pressiona a devanear. Então, isso já é um aspecto que diferencia o toque do devaneio excessivo. Um terceiro transtorno mental que eles fazem uma comparação é o transtorno do espectro autista. Existem relatos de autistas que devaneiam excessivamente. Porém, nem todo autista devaneia. Logo, não tem como pensar que isso é uma característica presente no autismo. Muito pelo contrário, isso já seria uma ou comorbidade ou um transtorno à parte também, né? Que, claro, não deixa de ser uma comorbidade. Pensando que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, não é uma coisa que você adquire ao longo da sua vida. Um outro exemplo de transtorno é a adicção comportamental, ou seja, existem diagnósticos que possuem a adicção comportamental, ou seja, o vício comportamental. Mas qual que é a diferença no caso do devaneio excessivo? No caso das adicções, dos vícios comportamentais, as pessoas precisam aumentar ou acrescentar alguns elementos para obter os mesmos efeitos. É o caso da droga. Por exemplo, uma pessoa que é viciada, com o passar do tempo, ela precisa aumentar a dosagem para obter os mesmos efeitos de bem-estar, de prazer, por exemplo. Porque chega um momento em que o corpo entra num processo de homeostase, digamos assim, como se fosse aquele equilíbrio. Olha, cheguei no meu teto aqui e já não está sentindo mais o mesmo efeito. Você precisa aumentar a dosagem para você ter o mesmo efeito que você tinha antes. No caso do devaneio excessivo, as pessoas não precisam obrigatoriamente aumentar, por exemplo, o tempo que elas devaneiam para poder ter mais prazer. Elas vão aumentar o tempo, mas não porque elas estão incapazes de sentir o mesmo prazer e a mesma gratificação e a mesma sensação de recompensa que tinham antes. Então, essa é a diferença de um vício comportamental para o que ocorre no devaneio excessivo. Por fim, o que eles
colocam aqui como outra comparação em relação a transtornos do espectro psicótico são sobre ilusões, alucinações e ideação psicótica, ou comprometimento, né, dos pensamentos, por exemplo. Por que existe uma diferenciação aí? Não dá para a gente colocar dentro da mesma categoria o devaneio excessivo desse espectro psicótico. Porque os devaneadores excessivos têm uma clara compreensão de que as suas fantasias não condizem com a realidade. A fantasia é a fantasia, a realidade é a realidade. Todos os devaneadores excessivos têm uma clara convicção sobre isso, e inclusive isso é um dos fatores que leva ao sofrimento. Se deparar com o fato de que aquela realidade que essa pessoa tanto se dedica, tanto cria vínculo, tanto sente prazer, existe apenas nesse mundo imaginário e não na realidade. Por fim, um outro aspecto aqui que eles colocam como uma justificativa para a necessidade de se reconhecer o devaneio excessivo como um transtorno mental é o fato de que, a partir do momento que o devaneio excessivo passa a ser formalmente reconhecido como um transtorno mental, isso vai aumentar a consciência e a compreensão dos clínicos e dos pesquisadores sobre o assunto, facilitando para que se criem, para que se desenvolvam protocolos interventivos. Eu sei que a maioria dos devaneadores excessivos sofre também, não só por conta da própria experiência, mas por não ter condições de obter uma ajuda precisa. Até mesmo tendo um profissional que o acompanhe, que busque tentar ajudar, nós não temos ainda um protocolo ou um guia, uma diretriz que indique qual seria a melhor forma de tratar o devaneio excessivo. São tentativas e mais tentativas que os profissionais podem ter para tentar ajudar esses devaneadores excessivos, mas não necessariamente é uma diretriz oficial. Então, a partir do momento que existe uma formalização do transtorno, mais pessoas vão conhecer, mais pessoas vão reconhecer, mais ele vai ser discutido e mais pessoas vão se interessar por intervir em torno do assunto, em torno da condição, em torno do fenômeno, em torno do transtorno. Só que para isso é necessário que ele seja formalmente reconhecido. Bom, esses aí são os critérios, são os aspectos que os autores apresentam para poder justificar por que ele deve ser tratado como um transtorno mental. Mas aqui a gente vai chegar para um outro ponto que é muito importante, e isso aqui talvez seja muito importante para ambos, tanto para devaneadores excessivos quanto para os profissionais, que é a respeito de critérios diagnósticos. Eu falei a vocês que os manuais nosográficos agrupam um conjunto de critérios diagnósticos para cada transtorno mental, ou seja, cada transtorno mental possui um critério diagnóstico. Não, vários critérios diagnósticos. Eles apresentam uma série de outras informações relacionadas à experiência de vida da pessoa que lida, que convive com um transtorno mental, seja ele qual for. Então, os autores criaram os critérios diagnósticos para o devaneio excessivo, e isso aqui é muito importante, porque isso vai ajudar a reconhecer, quando a gente está falando especificamente do devaneio excessivo, isso também ajuda a compreender o que é ou o que não é o devaneio excessivo, o que pode ser um resultado de qualquer outra situação ou outra condição. Enfim, eu vou apresentar agora para vocês quais são esses critérios que estão muito bem estabelecidos. Bom, então, dando prosseguimento aqui ao vídeo falando a respeito dos critérios diagnósticos que foram desenvolvidos pelos autores desse artigo, qual é o primeiro critério diagnóstico, aqui destacado como a letra A? Um dos critérios diagnósticos para o devaneio excessivo, então, seria uma fantasia persistente ou compulsiva que seja vívida e detalhada. Ou seja, a fantasia precisa ser persistente, ou seja, precisa ser uma coisa constante, e precisa também ser compulsiva, ou seja, de uma forma que não seja controlável, que acabe acontecendo com certa frequência fora do âmbito ali do controle daquela pessoa, e ela precisa ter essas características aí vívidas e detalhadas, como é o que ocorre no caso do devaneio excessivo, que sejam caracterizadas por um intenso senso de absorção ou imersão, ou seja, um senso de que você está devaneando e não consegue perceber as coisas que estão ao seu redor, porque você está imerso à fantasia, você não consegue ter uma percepção muito clara sobre outras coisas que não sejam aquilo que você está visualizando mentalmente através da imaginação. E isso inclui as propriedades visual, auditiva ou afetiva. Eu não vou negar para vocês que eu estou um pouco surpreso, positivamente, né? Mas também surpreso com o fato de que eles citam propriedades auditivas. Eu tenho sim um entendimento, por parte das leituras que eu já havia feito, de que existe uma propriedade ali visual, porque enquanto você está devaneando, você está visualizando, ainda que mentalmente, um cenário, comportamentos, cenas, uma série de coisas ali muito detalhadas. O aspecto afetivo também é muito claro, né? Não por acaso as pessoas recorrem ao devaneio por conta dessas propriedades afetivas, de mudança, melhora de humor, da possibilidade de experimentar emoções diversas. Agora, a propriedade auditiva, essa aí é nova para mim. Mas, enfim, sigamos. O segundo critério, aqui demarcado com uma letra B, é o seguinte: o devaneio excessivo está associado com, no mínimo, 2 dos seguintes. Ele é um critério que apresenta 5 itens.
é necessário que, no mínimo, uma pessoa que se identifica como devaneadora excessiva apresente, no mínimo, 2 desses, certo? Se tiver menos do que 2, aí já dificulta um pouco no entendimento claro sobre a existência ou não do devaneio excessivo. Vamos lá, qual é o primeiro item aí da letra B, do critério B? Uma preferência por fantasiar sobre experiências da vida real ou um senso de excitação, interesse ou apego emocional a devanear com experiências que extrapolam a vida real. Traduzindo isso aqui, é o seguinte: existe uma preferência por fantasiar por situações da vida real. Seria basicamente como existir uma preferência por ficar devaneando com aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida, com experiências e situações que fazem parte da nossa realidade. Ou seja, eu devaneio com a minha família, ou devaneio com o meu trabalho, devaneio com uma apresentação na escola ou na faculdade, enfim, com algo que tem a ver com a vida real. Pode ser até que não seja exatamente aquilo que eu esteja passando naquele momento, mas que tem a ver com a minha vida real. E também existe a possibilidade de que exista um interesse, ou uma excitação, ou um apego emocional com devaneios que extrapolam a vida real. Ou seja, aqueles devaneios, aquelas fantasias em que você é um guerreiro interplanetário, que você é, sei lá, o presidente de Angola, o presidente de uma federação espanhola de xadrez, ou que você é um personagem de anime. Isso extrapola a vida real, extrapola as experiências da vida real. Porque você pode até pensar que você foi promovido na sua fantasia do trabalho, mas isso aí é mais próximo da realidade, da sua vida real, do que você ser o chefe de estado de um outro país ao qual você nunca teve nenhum contato, certo? Então, esse aí é o primeiro item do critério 2, do critério B. O segundo item é o seguinte: o devaneio excessivo é desencadeado ou engatilhado, né? A gente fala sobre gatilho popularmente, mantido ou aumentado, fortalecido com movimentos estereotipados. Eu já falei sobre os movimentos estereotipados, são os comportamentos cinéticos, as repetições, as movimentações cinéticas. E aqui ele dá aqui alguns exemplos: caminhar, pular, correr, fazer movimento de mãos. Isso aí são movimentos cinéticos. Então, os movimentos cinéticos podem desencadear o devaneio excessivo, podem mantê-lo ou podem aumentar ainda mais ali a sua constância, imersão dentro do devaneio excessivo. Eu já havia citado isso anteriormente, né? Gestos faciais, isso também já é uma coisa bem comum no caso do devaneio excessivo. As pessoas reproduzem facialmente aquilo que elas estão visualizando no devaneio, seja porque elas estão sendo as pessoas que fazem aqueles gestos, aquelas expressões faciais, ou porque estão diante de outras pessoas que estão fazendo outra coisa no devaneio. Então elas só reproduzem as suas reações àquilo que elas veem no devaneio excessivo. Sussurrar diálogos, né, que também é uma coisa bem comum, ou seja, você ficar sussurrando ali, balbuciando algumas palavras, ou como se também realmente estivesse sussurrando os diálogos que estão sendo realizados durante o devaneio. Ou atuações físicas das histórias. Ou seja, supondo que no devaneio esteja abraçando alguém, ou então tocando a mão de alguém. Então, eu vou acabar reproduzindo esse comportamento físico de fazer o gesto da mão ali tocando na mão de outra pessoa durante o devaneio. Embora eu não me dê conta. Eu só estou me dando conta do que está acontecendo ali no meu devaneio, no devaneio. É por isso que ele é absortivo e é imersivo. Então, são esses aspectos aí que desencadeiam, mantêm ou aumentam, fortalecem a imersão da pessoa no devaneio. O item 3 do critério B é o seguinte: os devaneios proporcionam um alívio de curto prazo de sentimentos aversivos como estresse, ansiedade, culpa, vergonha, baixa autoestima, que não é necessariamente um sentimento, né, mas eles colocam aqui dessa forma, ou solidão. Isso, de fato, o devaneio excessivo tem essa propriedade de gerar alívio. Eu dei o exemplo aqui da analogia de por que o devaneio excessivo não é um mecanismo de enfrentamento adaptativo, mas sim desadaptativo, citando o caso de uma pessoa que busca o devaneio excessivo, recorre ao devaneio excessivo para poder ter um alívio das emoções. Então, mesmo que seja em curto prazo, porque obviamente não resolve o problema, seja ele qual for. O item 4 do critério B é o seguinte: experiencia incômodo quando é incapaz de devanear ou quando o seu devaneio é interrompido ou parado. Isso também é uma experiência que muitos acabam apresentando. Aqui a gente pode estar falando até naqueles quadros em que o devaneio já está num nível um tanto maior, porque as pessoas se sentem incomodadas porque não podem mais devanear. Seja porque alguém chegou no recinto, no lugar em que elas se encontram, seja porque ela tem que ir, sei lá, estar no meio de outras pessoas e sair do seu local seguro em que elas devaneiam, né, sem correr risco de serem vistas. Então, isso pode gerar esse incômodo, esse desagrado, esse desconforto. O item 5 do critério B é o seguinte: tentativas
mal-sucedidas, repetidas de parar ou controlar o devaneio. O devaneio excessivo é, como o próprio critério A especifica, uma compulsão. Enquanto compulsão, as possibilidades, o controle acabam sendo muito menores. E aí, obviamente, você tentar reduzir isso não é uma tarefa muito fácil. Algumas pessoas até relatam, existem devaneadores excessivos que eu já li comentando a respeito, que falam que conseguiram parar. Inclusive, tem algumas pesquisas que apresentam algumas orientações sobre como auxiliar nessa parada, ou nessa interrupção, ou nessa diminuição do devaneio excessivo, mas isso é uma coisa que eu vou trazer num próximo vídeo. No entanto, geralmente as tentativas são mal sucedidas por uma série de razões e é por isso que o devaneio excessivo é um transtorno complexo. Vamos partir então para o critério C. O critério C é importante porque ele delimita algumas coisas que antigamente não ficavam muito claras, que é quando a gente pensa assim, o que faz o devaneio excessivo ser o devaneio excessivo quando você pensa nele? Para algumas pessoas, além, claro, de você entender que você consegue lidar com os problemas, você está fugindo da realidade, você sente prazer devaneando, é o tempo que as pessoas passam devaneando. Isso é um dos critérios até que chamam um alerta daquela pessoa. Ela começa a perceber que ela está passando muito tempo imerso em fantasias e deixando de viver a vida dela, deixando de assumir responsabilidades, deixando de fazer coisas na sua vida, porque a vida acaba entrando num estado de estagnação até certo ponto. Isso, em alguns casos, existem casos mais graves que realmente é como se, enquanto a pessoa estiver acordada, ela está sob risco de ficar fantasiando e não fazer nada na sua vida. Bom, aí vamos lá. Por que esse critério aqui é importante? Porque ele fala justamente qual que seria o período de tempo que, digamos que seria mínimo para que a gente pudesse cogitar a possibilidade de um devaneio excessivo. Os sintomas de consumo de tempo precisam ser o seguinte: 30 minutos ou mais por episódio e ao menos 1 hora por dia. Ou seja, repetindo, para que a gente cogite a possibilidade de que estejamos falando do devaneio excessivo, é necessário que cada episódio fantasiando dure 30 minutos ou mais. E, no mínimo, 1 hora por dia. Tá, Fábio, mas até onde eu sei, a maioria dos devaneadores passa muito mais tempo do que isso. Realmente, isso é uma coisa que eles destacam aqui. Eles mencionam que existem muitos casos em que as pessoas, em um único episódio, ficam 4 a 5 horas devaneando. Porém, é sempre importante a gente ter um estabelecimento ali, um critério em relação a essa questão temporal, porque ela é muito importante para o entendimento do prejuízo e para o entendimento do porquê ou da importância do devaneio ali na vida daquela pessoa. Se você passa 30 minutos fantasiando, e talvez até 1 hora por dia, isso pode ser um sinal de alerta. Se a gente for parar para pensar por que você está recorrendo a essas fantasias. Então, vamos lá. O critério D é o seguinte: os sintomas causam sofrimento clínico significante ou comprometimento em outras áreas de funcionamento da vida da pessoa, ou seja, área social, de trabalho, acadêmica, afetiva, como eu já havia mencionado. Então, isso é um dos critérios. É necessário que exista algum prejuízo para aquela pessoa. Pelo fato de que, quando a gente fala sobre transtornos mentais, a gente está falando de uma experiência psicológica, emocional e comportamental que gere algum sofrimento para si ou para outras pessoas que estejam próximas a ela, ou para todo mundo, para a pessoa que lida com o transtorno mental e para as pessoas que convivem com ela. Então, esse sintoma aqui, esse critério, na verdade, fala justamente sobre o comprometimento e o sofrimento que esteja associado ao devaneio excessivo, à prática. As pessoas podem reportar que, ainda que elas sintam prazer e algum benefício com o devaneio excessivo, vai existir também ali um sofrimento e um prejuízo, um comprometimento funcional em suas vidas. Isso é uma coisa que eles colocam aqui só para complementar. Né? Ao mesmo tempo que gera sofrimento, também gera prazer, recompensa, gratificação, mas isso não quer dizer que não seja algo que mereça atenção clínica. O critério E fala o seguinte: os sintomas não são atribuíveis a efeitos fisiológicos de substâncias ou outras condições médicas, ou seja, a pessoa não devaneia em função de uma reação a outras coisas externas, ou outros aspectos, por exemplo, médicos, condições biológicas, por exemplo. Não é por conta dessa razão. Os sintomas não são atribuíveis a isso. E, por fim, o último critério é o seguinte: o distúrbio não é melhor explicado por outros transtornos. Aqui ele dá o exemplo daquilo que ele havia colocado anteriormente sobre as razões que justificam, ou seja, não existem outros transtornos que explicam melhor a experiência com o devaneio excessivo. Não existe. O TDAH não explica, o transtorno obsessivo compulsivo não explica, o transtorno do espectro autista não explica, o transtorno de ansiedade, transtorno de identidade dissociativa, transtorno de estresse pós-traumático, nenhum desses transtornos aí conseguem, de alguma maneira, explicar a experiência com o devaneio excessivo.
pelo fato de que elas têm, as pessoas com esses outros transtornos têm experiências completamente diferentes. E uma pessoa com devaneio excessivo, com transtorno, no caso, ela teria uma experiência completamente diferente daquela que uma pessoa com esses outros transtornos aí acaba vivenciando. Então, o transtorno do devaneio excessivo não seria explicado por outros critérios de outros transtornos, ou critérios ou experiências de vida. Para terminar, essa parte dos critérios diagnósticos, eles colocam aqui uma coisa que eu achei incrível, assim, pelo menos para mim. Eu já havia mencionado num vídeo anterior que existia uma pesquisa lá de 2009, eu acho, 2009 a 2011, que falava em graus de severidade. E eu pensava, poxa, grau de severidade? Como assim? Se as pessoas acabam devaneando por muito tempo, a gente vai definir o grau de severidade pelo tempo que elas devaneiam? Se você, assim como eu, achava que isso tem a ver com o tempo que se devaneia, você não está completamente errado, mas não está integralmente certo. Essa foi a minha surpresa aqui. Porque o grau de severidade aqui se refere a 3 níveis: leve, moderado e severo. A severidade leve significa que o sofrimento, as experiências ali, as experiências individuais da pessoa com devaneio excessivo podem gerar sofrimento, mas não geram comprometimento funcional. Ou seja, eu sofro, porém eu não tenho prejuízo na minha vida social, eu não tenho prejuízo na minha vida acadêmica e não tenho prejuízo no meu trabalho. Tá, Fábio, mas você falou que o devaneio excessivo compromete a vida das pessoas. Sim, não deixa de ser uma verdade, certo? Porém, existem situações, existem casos de pessoas que elas não vão ter, pelo menos até um certo momento, prejuízos em sua vida. Existe um artigo que, inclusive, relata isso. É um estudo de caso, em que a paciente era tratada com uma medicação e ela, apesar de sofrer por conta do devaneio excessivo, não tinha um histórico familiar de trauma ou sofrimento significativo na sua vida, conseguiu estudar, conseguiu ter um bom trabalho, conseguia conviver bem com outras pessoas, então nenhuma área da vida dela era prejudicada por conta do devaneio excessivo. Então, é isso que se refere. O grau leve, a severidade leve, se refere a quando você tem um sofrimento associado ao devaneio, porém ele ainda não prejudica áreas da sua vida. A severidade moderada é o seguinte: uma área de funcionamento é afetada. Aqui ele dá o exemplo do trabalho. Eu devaneio, a minha vida social está bem, a minha vida afetiva está boa, a minha vida acadêmica está boa. Porém, no meu trabalho, eu percebo que eu acabo devaneando tanto que isso está atrapalhando ali nos meus afazeres. Ou poderia ser o oposto. No meu trabalho está tudo bem, na minha vida acadêmica está tudo bem, mas na minha vida social eu começo a ter alguns problemas por conta do devaneio. Eu estou preferindo devanear a estar em contato com outras pessoas, por exemplo. E no caso do grau severo, mais do que uma área de funcionamento é afetada, ou seja, 2 ou mais áreas da sua vida ali são afetadas. Além de você ter o sofrimento, você tem um prejuízo aí em mais de uma área da sua vida. Por fim, ele coloca aqui outra especificação de devaneio excessivo. Quando é que a gente considera que existe um devaneio excessivo especificado por outra coisa? É quando aquela pessoa se enquadra em todos os critérios para devaneio excessivo, exceto o critério C, aquele critério de tempo. Ou seja, Fábio, eu não, por episódio, a cada vez que eu devaneio, eu não passo de 10 minutos. Porém, ao longo do dia também, se eu for juntar o tempo ali que eu fico devaneando, eu não fico 1 hora ao longo do dia devaneando. Ou seja, mas todas as outras coisas você se enquadra. Exceto na questão do tempo. Ou seja, você não fica 1 hora por dia devaneando. Nem 30 minutos a cada fantasia. Você fica menos tempo. Porém, existe sofrimento, existe incômodo quando você é parado, você percebe que você não está conseguindo controlar, né, no momento em que você acaba sendo absorvido pelos devaneios. Então, quando você satisfaz todos os outros critérios, exceto do tempo, aí é possível fazer um diagnóstico de devaneio excessivo com outra especificação. Para a gente terminar essa parte sobre critérios diagnósticos, aqui eles relatam, eles apontam algumas coisinhas que são interessantes. Para que a gente entenda assim, por que até hoje o devaneio excessivo não é considerado um transtorno mental? É porque existem critérios até para isso, é importante. Para que também a coisa não fique bagunçada, desorganizada e tudo acabe sendo tratado como um transtorno mental. Os transtornos mentais que já existem já são alvo de críticas, as pessoas já falam que tudo hoje é TDAH, tudo hoje é ansiedade, todo mundo tem depressão, as pessoas banalizam e minimizam bastante o sofrimento das outras. Imagina se não tivessem critérios para você poder entender se aquilo que está sendo relatado realmente é um transtorno ou não. É necessário. E vamos lá, quais são os critérios de validade para que a gente reconheça um transtorno mental? Eles dão o exemplo do conjunto de critérios que são encabeçados por Robbins e Gus e depois por Feiner e seus colegas, assinalando que em 4 desses 5 critérios o devaneio excessivo consegue satisfazer esses critérios. Quais são os critérios? Letra A, uma apresentação clínica reconhecível.
Ou seja, você tem lá seus sinais e sintomas bem claros, você tem características comportamentais bem claras, você tem um modelo que ajuda a explicar quando é que surge, o que desencadeia, o que mantém, quais são os impactos, qual é a dinâmica de vida, quais são os aspectos emocionais e psicológicos envolvidos, quais são as dificuldades associadas àquela pessoa que lida com aquele transtorno. Então, essa é uma apresentação clínica reconhecível. Aquela que você olha, estuda, claro, avalia com muita criteriosidade, mas você consegue reconhecer, dizer assim, olha, isso aqui é devaneio excessivo. Não tem como não identificar que isso aqui é um devaneio excessivo. O critério B testes psicológicos específicos e confiáveis para avaliação. Já existe o questionário de devaneio excessivo, que é um questionário que tem 16 itens, já foi inclusive traduzido aqui no Brasil pelo professor doutor Ramiro Catelan, que, até onde eu sei, é o único pesquisador assim da área. O segundo serei eu. Brincando. Ou não, né? O professor Ramiro Catelan já fez a tradução e validação do questionário ali do devaneio excessivo em português. Isso é muito importante. Não é simplesmente você traduzir com o Google Tradutor, não. É necessário fazer todo um processo de validação, de construção e tradução também. Validação e tradução daquele instrumento para a nossa cultura. O critério C, diferenciação confiável de outras condições, ou seja, você sabe que o que é TDAH não é devaneio excessivo, você sabe que devaneio excessivo não é TOC, você sabe que devaneio excessivo não é autismo, e você sabe que autismo também não é devaneio excessivo. É essa diferenciação confiável. E o último item é o seguinte: acompanhamento preliminar de validade mostrando estabilidade. Um acompanhamento preliminar dessa validade em relação o transtorno ali específico que se busca fazer o reconhecimento. A gente agora vai seguir um outro ponto, porque agora chegou o momento de falar a respeito dos transtornos dissociativos. Isso aqui é um ponto que eles apresentam desde o título e até nos objetivos, como eu já havia lido para vocês, e que é importante, é quando eles fazem, então, uma comparação. Né? Por que o que justifica eu inserir o devaneio excessivo no grupo, na categoria dos transtornos dissociativos? Bom, agora vamos à parte em que eles defendem e justificam por que o devaneio excessivo entraria dentro da categoria dos transtornos dissociativos. Primeiro, eles esclarecem que, embora o devaneio excessivo compartilhe algumas características que estão presentes em outras categorias diagnósticas, como a compulsão do transtorno obsessivo-compulsivo, a desatenção no TDAH, ou mesmo a adicção comportamental em outros transtornos, existem razões empíricas e teóricas que acabam classificando ou, digamos assim, aproximando muito mais o devaneio excessivo dos transtornos dissociativos, muito mais do que nesses outros transtornos aí que a gente já citou ao longo desse vídeo. Então, por exemplo, empiricamente, o que eles conseguem observar? Empiricamente, é observado que existem altas taxas de devaneio excessivo entre pessoas que dissociam de forma severa, ou seja, pessoas que dissociam de forma severa acabam revelando um índice, uma taxa muito mais alta de devaneio excessivo. Além disso, também existem fortes associações entre o devaneio excessivo e a dissociação. Isso, de alguma maneira, fortalece a ideia de por que o devaneio excessivo figuraria ali dentro do quadro dos transtornos dissociativos, muito mais do que no caso de outros transtornos mentais já existentes. Além disso, o que eles colocam aqui é o seguinte: muitos devaneadores excessivos acabam relatando que têm a percepção de que eles conduzem duas vidas paralelas. Embora a gente entenda e seja muito claro que as fantasias do devaneio excessivo sejam reconhecidas apenas como fantasias e não como uma realidade, ainda assim existe essa percepção de que a pessoa vive em duas vidas paralelas. A vida real, em que ela é filho, marido, esposa, trabalhador, primo, sócio, voluntário, enfim, essa vida real, assim como uma vida paralela onde ele é algum personagem ali das fantasias. E muitas vezes essas fantasias seguem uma história contínua. Não é um episódio que, por exemplo, inicia agora, termina agora e ponto final. São histórias em que você acompanha o desenvolvimento dos outros personagens, em que você também se desenvolve enquanto personagem, enquanto acontecimentos acabam ocorrendo nas fantasias, pessoas ou personagens deixam de participar da história, outros personagens retornam, personagens deixam de existir por algum motivo, por exemplo. Então, realmente, acho que a melhor analogia, aquela dos vídeos, né, de que você está assistindo a um filme ou série, a que melhor, observando isso aí, a que melhor satisfaz essa percepção, sabe, de uma vida paralela. Porque não são histórias aleatórias e pontuais, são histórias muitas vezes contínuas. Então isso faz com que reforce a percepção de que a pessoa vive vidas paralelas.
E aí, além disso, durante essa imersão interna, durante as fantasias, a pessoa se dissocia da realidade externa, reduzindo aí a sua capacidade de responder, ou seja, a sua responsividade ao redor, em meio aos pensamentos, sentimentos, memórias e às ações ou até mesmo o senso de si. Ou seja, enquanto a pessoa devaneia, ela diminui bastante a sua capacidade de reagir e responder ao que ocorre ao seu redor. É como se você estivesse devaneando no seu quarto, um passarinho pousa na sua janela, faz cocô e vai embora. Assim que você termina de devanear, você olha para a janela e diz assim: nossa, mas quem foi que fez, né, isso aqui na minha janela? Mesmo que você estivesse olhando em direção àquela janela em algum momento. Porque você não está conseguindo perceber aquilo que está ao seu redor. Você está basicamente imerso na fantasia de uma forma que você é um espectador daquilo que está sendo visto. Ainda que você seja um dos personagens ali daquela história, que você faça algo. Mas você, ainda que esteja de olhos abertos, não está sendo capaz de ser responsivo às coisas que ocorrem ao seu redor, porque essa responsividade é reduzida bastante enquanto você devaneia. Isso é uma marca da dissociação. Talvez essa aqui seja a justificativa, uma das justificativas, pelo menos, mais fortes para que a gente realmente cogite. Eu falo assim, realmente, né, não é menosprezando a afirmação deles, mas pensando, né, dessa forma. Enquanto leitor, essa aqui é uma das justificativas que melhor, de certa forma, destacam o porquê que o devaneio excessivo figuraria dentro da categoria de transtornos dissociativos. Porque a experiência dissociativa é muito similar àquela que ocorre dentro da experiência no devaneio excessivo, que também seria, então, dissociativa. Ele dá um exemplo aqui, que é o seguinte. Por exemplo, a manifestação típica de imersão nas fantasias, enquanto caminha em círculos numa sala, representa uma desconexão entre a percepção e o comportamento de um lado e a consciência e a atenção de outro. Então, você pode estar se movimentando, você pode estar se mexendo, você pode estar pulando, mas você não está percebendo se alguma coisa ao seu redor está se movimentando. Você não está conseguindo perceber se existem pessoas passando, você não está conseguindo perceber se existem animais, passarinhos. Às vezes você não consegue nem perceber sons, porque você está mais imerso à história que você está visualizando mentalmente do que a realidade em si. E aí, isso aqui é uma das características muito claras no devaneio excessivo. É uma experiência muito comum. Inclusive, muitos devaneadores excessivos são pegos no flagra por conta dessa dissociação. Porque ainda que ela busque se isolar, no momento em que ela está imersa, e muito imersa na sua fantasia, uma pessoa aparecer sorrateiramente, pode acabar acontecendo justamente por essa dificuldade de conseguir perceber as movimentações ao seu redor. Bom, agora a gente vai chegar em alguns outros pontos aqui que ele também fala e que são aspectos similares e que também se distinguem no caso da dissociação. Ou seja, não é porque é um transtorno dissociativo que tudo que acontece nos transtornos dissociativos acontece no devaneio excessivo. Por exemplo, ele coloca aqui o seguinte: os personagens são imaginados como tendo personalidades distintas, desejos e conflitos. Natural. Isso aí é uma coisa que é bem comum dentro do devaneio excessivo. É por isso que a gente fala que o devaneio é vívido e detalhado. Porque os personagens têm sim uma personalidade muito específica. Não são criações que são réplicas da mesma figura. As cenas no mundo de fantasia podem ser experienciadas com vários graus de controle. Isso aumenta a absorção do devaneio e desconecta de outras percepções, memórias e senso de si, produzindo um alívio momentâneo e prazer. Ou seja, basicamente, ele está só descrevendo aqui como que é a experiência, né, dentro do devaneio excessivo e como isso também se associa à dissociação. Sabe? O fato de ter personagens com personalidades, desejos e conflitos com suas tramas, com seus dramas específicos, faz com que a pessoa fique cada vez mais imersa, porque é muito atraente. Inclusive, se a gente for parar para pensar assim, fazendo novamente aquela analogia do devaneio excessivo como um filme ou série que a gente assiste, a gente se engaja, a gente passa a se conectar e a gostar bastante de um filme ou série, especialmente uma série que é de longa duração, por conta de todas essas tramas aí bem específicas. Por conta dos conflitos, por conta das personalidades diferentes, a gente se identifica com personagens. E quanto mais a gente se identifica, mais a gente fica desinteressado por outras coisas. Então, tem gente que vai maratonar uma série e passa o dia inteiro, o final de semana inteiro assistindo aquela série. De tão absorvida na série, na história, nos personagens que ela fica. No caso do devaneio excessivo, é uma série mental. E aí você fica cada vez mais absorvido e isso faz com que você realmente acabe se desconectando de outras coisas da vida real. Mesmo que você tenha alívio e prazer também junto disso aí, né? Que é basicamente um bônus, digamos assim. Aqui ele já vai falar sobre despersonalização e desrealização, o transtorno de despersonalização e desrealização que estão dentro aí dos transtornos dissociativos.
comentando que os fantasiadores, ou seja, os devaneadores excessivos, frequentemente sentem que eles devaneiam com uma coisa muito mais real do que a vida real, resultando numa experiência de desrealização e despersonalização. Isso aqui é o seguinte: o fato de que você tem a percepção de que você está sendo o espectador daquela fantasia é justamente o que gera aquela sensação de apego. É o que gera a redução da sua capacidade de ter atenção e responder às coisas ao seu redor, pelo fato de que você está cada vez mais imerso. Parece tão vívido, parece tão real, parece tão profundo, aprofundado, que isso faz realmente com que você tenha essa experiência de despersonalização e desrealização, como se você não estivesse ali. Você não se sente ali, mesmo que você esteja caminhando, mesmo que você esteja se movimentando, você não tem a sensação de que você está na sua sala, de que você está no seu quarto. Você realmente tem a sensação de que você está naquele lugar que você está fantasiando. E, claro, um desapego do senso de realidade quando não está devaneando. Ou seja, é como se criasse aquela sensação de que, poxa, saí do devaneio, agora voltei para a minha vida real, mas é como se seria melhor estar lá, sabe? E aí, um outro ponto que eles falam sobre os transtornos de despersonalização e desrealização é o seguinte: assim como ocorre no caso do devaneio excessivo, ele pode não estar acompanhado por um trauma. Já ficou muito claro que o trauma não é a única causa responsável pelo desenvolvimento do devaneio excessivo. Ou seja, no entanto, isso não quer dizer que essas pessoas, tanto devaneadores excessivos quanto quem vivencia um transtorno de despersonalização ou desrealização, não possam ter em sua história alguma experiência traumática. Mas uma coisa que é significativamente associada ao devaneio excessivo e a esses transtornos aí dissociativos é a dificuldade na regulação emocional. E aqui a gente volta para aquela justificativa sobre por que o devaneio excessivo é um transtorno mental. Não é um mecanismo de enfrentamento adaptativo. Lembra que eu falei que para poder lidar com o problema, a pessoa prefere fugir porque não tem, de alguma forma, habilidade ou um repertório que ajude ela a encarar determinados problemas que a afetam emocional e psicologicamente. Então, o que é observado é que os devaneadores excessivos, assim como uma pessoa que desrealiza ou despersonaliza, ela apresenta, sim, dificuldades na sua capacidade de se regular emocionalmente. Agora a gente vai falar sobre dar continuidade a esses aspectos dissociativos em relação ao transtorno de identidade dissociativa e a amnésia dissociativa, fazendo alguns paralelos, tanto de similaridade quanto de diferenciação. Em relação à amnésia dissociativa, o que eles colocam aqui é o seguinte: o paralelo que eles fazem tem a ver com a sensação de perda de tempo. Quando você pensa na amnésia, é o quê? Aquele esquecimento, a dificuldade de recuperar informações, memórias, em relação a alguma coisa que você havia feito, algo que você havia vivido. No caso do devaneio excessivo, como as pessoas acabam se engajando bastante nos devaneios durante horas, elas têm sim uma sensação de perda de tempo. Imagina que você começou a devanear, era 2 da tarde, e quando você se deu conta já era 5:30 da tarde. Ou seja, 3 horas e meia basicamente devaneando. Você tem essa sensação de perda de tempo. A questão é que as pessoas que devaneiam excessivamente, elas ainda assim conseguem recuperar as memórias dessas 3 horas e meia que elas estiveram lá. Tanto ela consegue recordar o que ela estava fantasiando, como ela consegue, por exemplo, ter uma memória do que ela estava fazendo antes de começar a devanear, como ela tem uma memória sobre, por exemplo, algumas coisas que ela viu enquanto devaneava, porque ainda que você tenha a sua capacidade de responsividade e atenção e percepção reduzidas, isso não significa dizer que você não vai ter condições de alguma forma, perceber alguns pequenos detalhes ali que acontecem ao seu redor. Então você mantém preservada essa memória, diferente do que acontece na dissociação ali por conta da amnésia dissociativa, ou seja, é possível recuperar informações autobiográficas, ou seja, pessoais, particulares, Já fazendo uma comparação aqui, um paralelo com o transtorno de identidade dissociativa, eles colocam o seguinte: tanto ele quanto o devaneio excessivo implicam no engajamento mental e emocional, por conta das diferentes personas e personagens que têm personalidades diferentes, desejos e conflitos complexos no mundo interno. A identidade dissociativa envolve esse conjunto de personalidades que são distintas, que têm dramas e personalidades diferentes e distintas. No caso do devaneio excessivo, são os personagens das fantasias que têm seus desejos, têm suas fantasias, têm seus conflitos, têm seus dramas e histórias de vida muito específicas, inclusive até da própria personalidade. A diferença aqui, no caso do devaneio excessivo para o transtorno de identidade dissociativa, é que não existe uma divisão de personalidades, diferente do que acontece no transtorno de identidade dissociativa, em que existe como se fosse uma mudança de personalidade. No caso do devaneio excessivo, você sabe que aquelas figuras que têm, aqueles personagens com as suas personalidades diferentes, são figuras imaginárias, não é você.
tanto que as pessoas, os devaneadores excessivos, não vão reproduzir seus personagens na vida real. Então, se aquela pessoa é, nas fantasias, autoritária, por algum motivo, ou então um pouco mais sensível, na vida real ela continua sendo quem ela é. Então, não existe essa divisão. Você não está compartilhando diferentes personalidades ali ao mesmo tempo quando você é um devaneador excessivo, quando é em comparação com alguém que experiencia o transtorno de identidade dissociativa. Aqui, no final, ele faz só uma finalização, né? Ele faz um compêndio de tudo isso aí que ele falou sobre os transtornos dissociativos, especificando que essa proposta de classificar o devaneio excessivo como um transtorno dissociativo ocorre pelo fato de que essas experiências de ambos se alinham às características fenomenológicas. Uma característica fenomenológica é uma característica experiencial. A fenomenologia, se fosse fazer assim, um resumo bem resumido, assim, bem simplório, ela se envolve, se engaja no entendimento da experiência de vida das pessoas. Sabe compreender qual é o significado, qual que é o sentido das coisas na experiência de vida das pessoas. Então, existem experiências fenomenológicas aí, características, que acabam criando similaridades entre o devaneio excessivo e os transtornos dissociativos. Por exemplo, quais seriam? A consciência dupla. A gente falou sobre as vidas paralelas. Seria uma consciência dupla. Enquanto você devaneia, você também está aqui um pouco alerta. Embora a sua responsabilidade esteja menor, mas você está alerta. Não por acaso as pessoas, né, buscam se esconder, né, de outras pessoas aí para que elas não sejam descobertas devaneando. Na experiência simultânea de realidade e fantasia, intrusões associativas e desconexão dessa consciência aí do mundo externo e da percepção interna. Então, basicamente, ele finaliza boa parte do artigo dessa forma. E eu digo que ele finaliza boa parte porque a gente chega aqui ao final do artigo, que é sobre as considerações adicionais, as limitações do estudo e as sugestões de pesquisas futuras. É sempre importante que os artigos apresentem sugestões de novas pesquisas, porque é assim que caminha a ciência, através de mais e mais estudos, mesmo de fenômenos e transtornos já bem estabelecidos. A gente nunca para de estudar ou produzir pesquisa ou se interessar por aquele assunto, porque a gente, especialmente quando a gente fala sobre o comportamento humano, é sempre muito mutável. É sempre mutável. Então, as causas que anteriormente levavam ao desenvolvimento de um transtorno podem ser outras hoje, ou então podem ter um acréscimo de outros fatores, por exemplo. E aí vamos lá. Primeiro, eles encerram o artigo falando sobre os fatores etiológicos, ou seja, os fatores que causam o devaneio excessivo, que levariam ao seu desenvolvimento. Eles não são firmemente estabelecidos. O devaneio excessivo tem causas multifatoriais. Isso aí já é bem estabelecido. A princípio se pensava no trauma e na violência sofrida, mas foi possível perceber que existem um leque de razões que influenciam para que se desenvolva o devaneio excessivo. E eles listam aqui algumas delas. Primeiro, a primeira hipótese que explica o desenvolvimento do devaneio excessivo não tem a ver com a causa infligida a alguém. Tem a ver com uma habilidade inata para se envolver em devaneios em fantasias imersivas, como se fosse uma habilidade. Talvez eu não vou usar o termo mais habilidade, desconsiderem habilidade. Vamos entender como uma aptidão. Uma aptidão para devanear de forma imersiva. Não é um devaneio vago, não é um pensamento muito simples e episódico. É uma habilidade, é uma competência, é uma aptidão para poder imergir em fantasias, que pode ou não se tornar psicopatológico, ou seja, pode ou não se tornar uma coisa mais séria, mais grave posteriormente. O segundo ponto é o seguinte, que explicaria as causas do devaneio excessivo, do seu desenvolvimento. Estresse ou trauma podem ter um papel vital, facilitando justamente nessa mudança, né, nessa virada de chave da metamorfose de uma tendência altamente imaginativa para uma condição aí de comprometimento e de prejuízo psicopatológica. Chamamos de psicopatológica porque, de alguma forma, gera sofrimento ali em função das suas características. Um outro ponto é que vergonha e ocultação, né, quando a pessoa guarda aquele segredo ali, podem também ter papéis no desenvolvimento lá do devaneio excessivo e também na dissociação, pelo fato de que são aspectos emocionais que geram sofrimento. Você sentir vergonha do que você faz. Você sentir vergonha e se achar diferente de outras pessoas, se achar inadequado, se achar, em alguns casos até, né, achar que você tem um problema mais sério porque você está devaneando. Isso faz com que a pessoa guarde aquilo ali em 7 chaves, não exponha a ninguém, sofra em silêncio e acabe se tornando ainda mais prejudicado por conta desse sofrimento emocional e psicológico. Por fim, eles apontam também que diversos estudos têm mostrado que o devaneio excessivo está associado com dificuldades na regulação emocional. Isso já havia sido apontado anteriormente, eu já havia lido, mas é uma outra
característica é um outro aspecto, um outro fator que ajuda a explicar por que o devaneio excessivo é desenvolvido, ou por que o devaneio excessivo deixa de ser só uma aptidão para a fantasia e começa a se tornar também um recurso psicológico de sobrevivência emocional e psicológica. Um recurso psicossocial para aquela pessoa. A dificuldade de conseguir lidar com as próprias emoções, a dificuldade de conseguir lidar com as situações adversas, com as situações difíceis da vida. E isso aqui, claro, não é que as pessoas precisem lidar com todas essas situações da vida de uma maneira que não sofram. Muito pelo contrário, o sofrimento é inerente ao ser humano. Porém, não deixa de ser um fato de que quanto mais dificuldade você tem para poder lidar emocionalmente com aquela carga afetiva e emocional diante das experiências de vida, diante das adversidades, diante das necessidades que a gente tem, mais propenso a desenvolver um transtorno mental, e aí, nesse caso, dissociação e devaneio excessivo. Né? Mais próximo disso, uma pessoa pode ficar. Bom, dando o prosseguimento, vamos lá, vou para cá, porque a gente está terminando aqui. O último ponto que eu ia apresentar aqui não é que seja tão importante. Porém, ele, para mim, me chamou a atenção por uma razão que vocês vão compreender agora. Ele fala o seguinte: finalmente, dinâmicas de personalidade também contribuem para essa condição. De fato, se eu estou falando que existe uma habilidade inata, ou seja, eu já nasço, de certa forma, assim, eu já apresento essa capacidade de conseguir devanear e imergir em fantasias, sem que eu precise ser ensinado, sem que eu precise passar por uma situação ruim na minha vida, por exemplo, existe aí algo de mim. Ou seja, dinâmicas de personalidade. Claro que, embora quando a gente é muito novo, a gente ainda não tem a nossa personalidade estabelecida, certo? Mas falando a respeito desses aspectos aí de personalidade, que eles apresentam é o seguinte: especificamente, parece existir uma conexão central entre o devaneio excessivo e o narcisismo. Narcisismo hoje tão falado, né? E tão falado muitas vezes de maneira equivocada. Com a maioria das amostras clínicas com transtornos de personalidade narcisista entre suas amostras. Ou seja, o que eles conseguem identificar em algumas pesquisas é o seguinte: muitos dos participantes das pesquisas apresentam o transtorno de personalidade narcisista. Isso aqui não está pontuando que todo mundo que devaneia excessivamente é narcisista. Calma, não é isso. Fique tranquilo. Isso não quer dizer que você seja um narcisista ou uma narcisista. Ele apenas aponta o fato de que parece existir uma correlação entre possuir esse transtorno de personalidade e desenvolver o devaneio excessivo. E aí onde está um ponto que me chamou a atenção. Existe um dos temas de devaneio entre os devaneadores excessivos, é a idealização do eu, ou do self. Self e eu é a mesma coisa. O self é a sua percepção sobre você mesmo. É quem você é. E aí existem devaneadores cujas fantasias envolvem eles serem uma representação completamente diferente daquela que elas têm na vida real. É como se nos meus devaneios eu fosse uma pessoa muito rigorosa, uma pessoa muito assertiva, uma pessoa muito firme. Enquanto que na vida real eu sou uma pessoa extremamente passiva, eu sou uma pessoa que não sabe se comunicar, que não consegue expor as minhas ideias e os meus sentimentos, não consegue estabelecer limites. Então, nos meus devaneios, eu sou um eu ideal. Eu idealizo e eu coloco nas fantasias essa minha idealização, como eu gostaria de ser. Tem alguns estudos, por exemplo, o estudo de 2002, por exemplo, ele traz um relato de uma pessoa, não sei se é homem ou mulher, provavelmente é homem, se eu não estiver enganado, cujos devaneios envolve ele ser aquele homem que é atraente para várias mulheres, que faz com que as mulheres corram atrás dele. Isso é uma idealização, porque na vida real ele não se vê dessa forma. Ele não tem uma vida afetiva e até íntima que seja comparável com isso. Então o devaneio é aquela válvula de escape que permite que ele se enxergue, se veja sendo da forma como ele gostaria de se ver. E o que isso tem a ver com narcisismo, Fábio? Narcisistas, dentre outras coisas, claro, né, não é só uma única coisa, tem um senso de grandeza muito, muito claro, muito específico, sabe? Em comparação com outros transtornos mentais. E esse senso de grandeza pode fazer com que em seus devaneios, eles se vejam como maiores do que já são. Pelo fato de já acreditarem que são muito grandes, que fazem coisas grandiosas, que são pessoas muito importantes, os seus devaneios seguem justamente esse mesmo caminho. Embora, muitas vezes, esse senso de grandeza é falso. O narcisista tem uma ideia, uma percepção sobre ele como sendo muito importante, como sendo uma pessoa muito boa, como sendo uma pessoa que faz muito bem as coisas, mas muitas vezes isso não convém com a realidade. É justamente o oposto. Ela não é aquilo que ela acha que é. Porém,
né, ela acredita que sim. E nas fantasias dela, isso pode ser explicado justamente por conta da sua própria personalidade. Ela precisa ter uma fantasia em que ela realmente esteja ali representada de uma forma como ela imagina que merece ser representada. Bom, basicamente é isso. Aqui eles fazem só alguns outros apontamentos, agradecimentos, é, falam sobre a necessidade de fazer novas pesquisas, mas, de modo geral, a pesquisa, o artigo é esse. E é assim que eles buscam desenvolver esse artigo de posicionamento sobre o transtorno do devaneio excessivo, como um transtorno dissociativo. É isso, eu já falei demais. Como eu já havia mencionado, eu agradeço se você ficou aqui até o final. Agradeço muitíssimo mesmo. Mesmo que você tenha assistido esse vídeo aqui em 5 partes, não tem problema algum, eu agradeço bastante. E caso você tenha algum posicionamento, alguma ideia, algum pensamento sobre as coisas que a gente discutiu aqui, fique à vontade para poder comentar, faça sua contribuição. Também, se quiser, de alguma forma, de alguma maneira, expressar, né, o seu contentamento com esse posicionamento aqui, científico, também fique à vontade, porque foi a partir de um artigo científico que o devaneio excessivo passou a ser visível. E, com certeza, é a partir desse artigo que o devaneio excessivo vai se tornar ainda mais visível. Eu estou fazendo a minha parte aqui, minha pequena contribuição, divulgando isso aqui no YouTube, para que profissionais, devaneadores excessivos e até pessoas que desconhecem o devaneio, embora possam viver isso, de alguma forma se percebam ou, enfim, consigam ter acesso a essa informação. É o que eu consigo fazer no momento e eu espero que de alguma forma contribua aí, de alguma maneira. É isso, pessoal. Até uma próxima. Obrigado e tchau, tchau.